Vamos estudar o livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Primeira parte, capítulo 7º, Código Penal da Vida Futura. Hoje estudaremos o item 16. Leitura. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Finalizamos a leitura deste item 16 do livro O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 7º, Código Penal da Vida Futura. E temos aqui, amigos dos estudos, informações importantes para que possamos entender a beleza e a orientação do mundo superior, dos espíritos superiores, a respeito de como agir, de como proceder diante das faltas, dos equívocos, dos erros, das nossas transgressões diante das leis divinas, das leis de Deus. E o Espírito Superior esclarece que existem três condições para que possamos superar uma falta, um erro. Seria primeiramente o arrependimento. Na medida que eu procuro me arrepender, eu posso analisar e diferenciar, discernir o bem e o mal em mim mesmo, nas minhas avaliações e definições que eu faço pela vida. E o arrependimento é o processo inicial. Posteriormente, como uma etapa seguinte, seria a expiação, ou seja, devo resgatar um erro que eu deixei, que eu criei em vidas passadas ou nesta vida presente. Diante disso, a expiação, ela vai recapitular ocorrências, fatos, circunstâncias, personagens que podem viver na condição de filho, de companheiro, de esposa, de mãe, de pai, de amigos. E esta necessidade de resgatar dos nossos atos, dos quais transgrediram as leis divinas, eu necessito de entender estes mecanismos da vida para que esta expiação não seja uma revolta, um mal no sentido de contrariar os nossos desejos, as nossas boas intenções, porque sabemos, todos nós, que se porventura, em vez de eu entender a educação do mundo superior, a pedagogia da vida em Cristo, eu venha me revoltar diante de situações que eu devo experienciar e superar, tendo uma atitude ativa de autossuperação, eu não entenderei o mecanismo da expiação como resgate espiritual. Irei assimilar de forma imatura revoltas, não aceitação das necessidades evolutivas que eu preciso e necessito ter. A etapa seguinte, segundo o professor Allan Kardec nos ensina, seria a reparação.
A reparação é um meio para que possamos anular estas influências, estas culpas, estas inquietações que existem em nosso inconsciente, em nossa consciência, em nossa memória emocional, na medida que elas se apresentam, talvez em comportamentos que eu fico melancólico frente a alguns acontecimentos da vida. E a reparação, segundo o professor Allan Kardec e o Espírito Superior, que codifica no item 16 do Código Penal da Vida Futura, a reparação ela permitirá a reparação e as demais condições permitirão a paz do espírito. Eu irei sim suavizar a minha vida na medida que eu venha cumprir tais etapas da melhor forma possível, sem revoltas e sem comportamentos transgressores. E aqui neste item 16, o professor Allan Kardec ainda menciona: arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar traços de uma falta e suas consequências. Ou seja, amigos dos estudos, três condições, conforme já dito: arrependimento, expiação e reparação. Com tais condições assimiladas, compreendidas por todos nós iremos, segundo o professor Allan Kardec, apagar os traços de uma falta e suas consequências. O professor Allan Kardec, com a sua sabedoria, orienta a todos nós que devemos entender as situações da vida e os mecanismos que a vida nos oferece para que possamos nos reabilitar. E existem as consequências de faltas de vidas anteriores. Sabemos todos nós que a lei de causa e efeito, ela permitirá situações que vamos vivenciar para que possamos justamente colocar em prática estas três condições: arrependimento, expiação e reparação. Lembrando sempre que não existe o calculismo frio de uma mera ação e reação. Existem situações, existem chamados atenuantes e agravantes que podem suavizar, atenuar estes momentos de expiar e de reparar. Podemos entender os aspectos, conforme foi dito no Evangelho do Senhor Jesus: o amor cobre uma multidão de pecados. Se eu procuro, em vez de aceitar aquelas condições expiatórias de forma ainda calculista, ou seja, irei superar tais obstáculos, mas como um mero dever, ainda é evolução, ainda é esforço. Mas se porventura nós acrescentarmos a lei do amor, nós iremos deixar, ou melhor, nós iremos viver não somente a expiação, mas também a reparação numa situação simultânea. Iremos evitar o desconforto de vivermos com pessoas que muitas vezes desequilibram a gente, desequilibram o nosso dia a dia, porque a minha relação é puramente expiatória, ou seja, estou expiando, estou resgatando. Mas se eu acrescentar os valores da reparação, que tem a ver com a lei do amor, ter uma relação afetiva com a minha vítima ou com o meu algoz, irei sim avançar. Fiquem na paz, que Jesus possa nos envolver.